Nós não precisamos depender dos planos de saúde para manter a saúde financeira da nossa clínica. Existe um perfil de paciente que dá valor para o nosso trabalho. Por acaso, na minha própria casa, eu e meu marido já tínhamos um plano hospitalar, sempre pagamos particular pelos nossos profissionais. Então, se a gente paga por esse trabalho, por que não cobrar pelo nosso? É uma mudança de mindset enorme. Não é fácil, é um trajeto, um processo, mas esse processo é incrível e não tem como desver a sua valorização profissional, a valorização do seu tempo com a sua família e o seu autocuidado é muito importante. Se eu não aumento o valor da consulta para que eu tenha tempo para fazer isso, como que eu vou entregar qualidade e personalização? Não dá tempo, não dá, não tem como você criar essa empatia e estar pronto para ajudar um paciente em 20 minutos. Em 20 minutos você não consegue colher essa história. E vai tendo sequência no tratamento, então é bom para o paciente, é bom para o profissional. E valorizar o tempo do paciente e valorizar o seu tempo também, né? Então, ter essa estrutura da agenda muito bem feita para evitar atrasos. E aí o paciente já sabe que você não atrasa, então ele também chega no horário. E aí você tem uma experiência agradável para os dois lados. E não só tenho hora para começar e não tenho hora para sair do consultório. Eu já estava no processo de mudança de consultório, já estava precisando uma organização para fazer essa mudança. Serviu para mim justamente como esse empurrãozinho extra, né? Como aquela pessoinha que estivesse aqui do meu lado, assim. Essa mudança foi acontecendo, eu consegui me organizar, consegui encontrar o meu endereço de consultório novo. Já comecei a implantar as mudanças. Os pacientes novos já estão chegando, os pacientes antigos estão aparecendo e estão falando: doutora, quanta mudança! Estão super elogiando, estão gostando do consultório novo, ou seja, estamos no caminho certo, né? Foi muito importante, foi ver a visão do paciente, do que ele valoriza num atendimento, num consultório, e isso foi algo muito transformador na minha vida. Eu precisava realmente melhorar a minha qualidade de vida, minhas horas de trabalho. Eu trabalho muito, 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 e a gente já estava questionando isso, né? Da minha carga de trabalho com aquele dinheiro que não batia pela carga de horário, pelo tempo despendido de trabalho, né, e de dedicação. Né? Com o consultório novo eu estou muito, muito feliz, porque eu estou conseguindo agora ter um tempinho mais livre, tá dando super certo, vocês não imaginam como eu estou feliz. Estou muito, muito feliz mesmo, tá dando muito resultado. Estou tendo que reformular toda a minha carreira, já tenho 10 anos de dermatologia. Nesse último ano, a clínica que eu fazia parte acabou encerrando as atividades e eu acabei optando por seguir carreira solo. Anteriormente, eu tinha uma funcionária em que acabava passando os orçamentos para os pacientes, né? Eu nunca lidei com questão de valores e achava que isso quebrava a relação médico-paciente, e eu vi que realmente essa questão de você interagir com o paciente, falar sobre valores, explicar a maneira que será feito o procedimento, o porquê daquele valor, por que você está cobrando daquela maneira, quais são os descontos, quais são as formas de pagamento, fizeram com que os pacientes tivessem um engajamento muito maior, em que os tratamentos e os procedimentos que eu estava propondo, realmente os pacientes aderissem de uma forma muito mais fácil do que eu imaginava. Essa foi a parte principal, a chave que faltava para o meu atendimento. Eu indico completamente, de olhos fechados, para quem está no começo da carreira ou para quem está reformulando, mudando a estratégia de atendimento como eu. Eu estou só no início desse processo, eu já vejo o resultado.
consegui já aplicar várias técnicas que me ajudou a não a dobrar, a triplicar, a multiplicar o meu faturamento. Em 2 semanas que eu tirei férias e eu acabei só atendendo 2 semanas, eu já ganhei o que eu ganhava em 1 mês. Então isso já é o dobro do esperado. Coisa muito rápida, 1, 2 meses de mudança, a gente já teve dobrou o faturamento. E também percebemos o aumento do nosso faturamento, porque hoje eu tenho muito mais confiança para oferecer tratamentos e exames que eventualmente o paciente precise. E começar a desenvolver planos de tratamento com valor mais elevado para cada paciente. Comecei a aplicar esses planos de tratamento e tem dado certo, os pacientes estão fechando e eu estou muito feliz. Me fez acordar para que pequenas mudanças de posicionamento na forma de apresentar o preço para o paciente e de receber o paciente no consultório podiam ter um impacto enorme no meu faturamento. Em menos de 2 meses eu já estou percebendo essa diferença, já tive um aumento no meu faturamento, no fechamento dos meus pacientes. Esse mês de março a gente já começou batendo todas as metas assim em curto prazo. Fechamos o mês e conseguimos perceber um aumento de 30% mais ou menos no fechamento desses procedimentos maiores. E só nesse período de 1 mês agora, eu aumentei em 46% o meu faturamento atendendo a mesma quantidade de pacientes particulares. No primeiro mês eu já consegui duplicar o meu faturamento e agora está para completar o segundo mês, triplicar. Eu estou muito feliz. Seja bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao mundo do consultório High Ticket. Boa noite! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Semana Fatura o Dobro. Eu sou a Nanda McDowell e aqui eu vou te mostrar nesse evento como é que eu ensino profissionais da saúde comuns a dobrarem o faturamento deles, no consultório deles, atraindo pacientes. High Ticket, estou vendo aí que tem muita gente no chat, Marcela, Joana, Agneres, todos muito bem-vindos. E como é que esse evento aqui está estruturado? Como que eu vou te mostrar como é que funciona esse método, tá? Eu dividi em 4 aulas. Hoje eu vou falar o jeito errado. O que você está fazendo, as cascas de bananas no seu consultório que estão impedindo você de dobrar o seu faturamento. Hoje eu vou bagunçar bastante a sua cabeça. Já alerto que essa aula pode gerar um pouco de ansiedade. Então, fiquem calmos. Se você sentir que você está um pouco ansioso ou ansiosa, meu Deus, é isso. Então, se não é isso, como é que eu faço isso? Amanhã não, desculpa. Quarta-feira, eu vou te mostrar o jeito certo. Eu vou, assim, arrumar essa bagunça que eu fiz na sua cabeça e eu vou consertar esses erros para você saber o jeito certo no seu consultório, tá? Já na aula 3, eu vou te mostrar o mapa para você dobrar o seu faturamento no seu consultório, que vai ser sexta-feira. E domingo, na aula 4 do evento, no fechamento da Semana Fatura o Dobro Consultório High Ticket, você vai saber como é que é, né, esses primeiros passos do método do consultório High Ticket, tá? E talvez você já viu aí, você chegou aqui cedo e você viu alguns profissionais da saúde já falando que dobraram, triplicaram, né, o seu faturamento, mas talvez você ache que isso não é possível para você, né? Mas e se eu te disser, vou começar assim, te mostrando que dobrar o faturamento é só o começo, tá? Você viu que essas pessoas tiveram resultados em 1 mês, 2 meses, muita coisa já mudou desde que, né, esses profissionais da saúde já gravaram esses vídeos. Então, dá uma olhada aqui no que aconteceu com a doutora Marina Leão, que é oftalmologista em Belo Horizonte. Dobrar o faturamento, eu já tinha dobrado quando eu conheci o seu conteúdo gratuito. Você já dobrou no gratuito? Já tinha dobrado. Esse negócio de dobra o faturamento, multiplica o faturamento. Sim. E eu vinha de faculdade pública. Então, assim, eu tenho muito disso. Eu tenho um sacerdócio em mim. Mas a gente, quando tem ele, a gente se esbarra numa questão da valorização profissional. E dentro do seu canal, eu aprendi a me valorizar na forma certa. Então, isso foi a grande virada de chave. O fato de você ser paciente e não médico me chama muito mais atenção. Tem um monte de médico ensinando a fazer Instagram, a fazer um monte de coisa. Mas o paciente, ele sabe a dor dele, né? A gente nunca vai ter aula em faculdade até que o pessoal mude a mentalidade.
principalmente em faculdade pública, sobre Imagina. como atender e como cobrar. Eu acho que tem muita gente ali que está ensinando que também não sabe atender, não sabe cobrar. A gente não vai botar a cara na internet à toa por alguma coisa que a gente não acredita. Esses dias eu descobri que eu tenho 0 reviews no Google. E pra você ver como não significa nada, né? Ainda assim dobrou o faturamento. Quadro. Você fez 4 vezes? É. Caraca, Eu dobrei no gratuito. Muito bom, né? Então, por aqui que eu escolhi colocar primeiro a doutora Marina começando a falar esse evento? Por causa dos super comprometidos. Tá aqui uma oftalmologista, não tem essa objeção de outras áreas dá, na minha não dá, só consulta, procedimento. Então, olha só, vem com esse depoimento que é possível você já tirar muito resultado só fazendo o que ela se comprometeu, que é assistir o evento inteiro, começar a aplicar essas estratégias, enfim, seguir o que eu estou propondo aqui nesse evento, que é a voz, né, do paciente. Tudo que eu falo aqui é como nós, pacientes, vemos vocês, tá? Então, já bota seu telefone aí, se você está me assistindo no YouTube, na TV, já bota seu telefone no modo avião, esteja anotando tudo, depois você vai ter uma oportunidade de rever a aula, mas leve muito a sério essas informações aqui, porque elas trazem esse tipo de resultado, tá? E se você ainda assim está na dúvida que tudo que eu estou falando nesse evento é para você, vamos falar um pouco, tá? Para quem é o evento e para quem não é o evento, para você não perder seu tempo aqui, que tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, tá? Para você que quer, aí é o evento Semana Fatura o Dobro, consultório High Ticket. Dobrar o seu faturamento trabalhando menos. Quero enfatizar essa parte. Se você quer virar o profissional da saúde, empresário, 10 mil clínicas, não é esse método, tá? Atrair e captar pacientes high ticket. É um certo tipo de público que eu vou explicar aqui nesse evento. Então, não é tendo uma clínica popular, por exemplo, tá? E é para você que também quer ser valorizado pelos seus pacientes, tá? E parar, espantar esses sanguessugas que estão aí da Transilvânia no seu consultório, que eu sei muito bem que vocês me falam. E quais são as profissões que esse método mais beneficia, mais gera resultado? Esse evento é exclusivo para médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, dentistas, nutricionistas, veterinários, com consultório online ou físico. Não importa se você saiu há um dia da sua faculdade, tá? Você é iniciante, ou se você já tem muita experiência. E também, muito menos importa, como você vai ver nesse evento, se você está numa cidade micra de 30 mil habitantes, como Mantena, né, que é a doutora Elaia, ou se você está numa cidade grande, você consegue aplicar esse método e ter resultado normalmente, você também vai ver isso aqui, tá? Mas essa semana Fatura o Dobro, eu quero enfatizar, não é para todo mundo. Então, não perca, tá, o seu tempo com o evento, seu precioso tempo. Vai ver Netflix, vai assistir, enfim, outras aulas, outras pessoas, não tem problema nenhum, tá? Mas não é para você. Se você não tem postura de aprendiz, muita coisa que eu vou falar aqui é contraintuitiva do lado do paciente. Então, se você acha que você já sabe tudo, você vai negar e vai ter uma resistência a tudo que eu falar, e aí não é para você, tá? Se você acha que várias coisas que eu vou falar aqui são futilidade, não são, tá? Se você ficar com aquele olhar torto, meu Deus, isso aqui, não, com certeza não é para você. Se você também não tem coragem de mudar, não, tá bom, tô acomodado aqui, tá legal. Se você não quer sair, né, da sua zona de conforto e mudar, nem eu, nem ninguém pode te dar resultado. E se você quer continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez e ter mais resultado, aí você não pode depois vir reclamar que isso não funciona, não, porque você não aplicou, tá? Então, assim, é só para deixar bem claro. Você não dá para continuar, para ter mais resultado, se você continuar do jeito que está hoje, tá? Só se você aplicar as coisas que eu vou trazer aqui. E esse conteúdo também não é para alguns tipos de profissional da saúde, porque é outra área, é outro público. Às vezes, uma clínica, num shopping, é muito diferente dos profissionais da saúde que eu atendo com o meu método, tá? Então, esse método não beneficia, podendo até prejudicar personal trainers, esteticistas, massoterapeutas, podólogos, cabeleireiros, manicures, enfermeiras estetas, biomédicos
e farmacêuticos. Se você é algum desses, esse evento não é para você e tá tudo bem, tem outros canais excelentes. Não fique chateado, eu também não fico. Vamos ser amigos, um beijo e goodbye, farewell, so long, que nem falam lá no Sound of Music, né? Então, se você ouviu agora, depois que eu falei isso, você viu que a Semana Fature o Dobro é para você é um desses profissionais, tudo certo, você quer o que eu falei aqui, tá? Eu preciso avisar antes que esse evento, né, é para os profissionais super comprometidos, né? E também já aviso, sempre os super comprometidos têm mais resultado, e já aviso também que você não precisa ser rico, você não precisa ter nascido rico, você não precisa, tem nada a ver com o nível, né, de situação financeira aplicar esse método e ter resultado, tá? E principalmente, por favor, grave isso na sua cabeça, repita 3 vezes, nunca fingir que é rico ou que, né, enfim, dá essa impressão, porque inclusive prejudica, né? Porque uma estratégia baseada na verdade sempre vende mais. Tudo que eu vou ensinar nesse evento é baseado na verdade, não tem jeitinho, não tem mimimi, não tem faz o paciente acreditar nisso, é tudo baseado na verdade, afinal, como eu sempre digo, esse aqui é o lema da minha vida, a verdade vende, tá? E para quem não tem um diferencial, né, se você hoje não tem um diferencial, o que está acontecendo? O paciente busca o mais barato, tá? Para instigar ainda mais o aprendizado dos super comprometidos. Os super comprometidos, vocês sabem bem, são aqueles que estão engajados, participando de todos os desafios aqui do evento, do aquecimento, né? Eu preparei um presente especial que eu vou falar hoje no final, que eu falei, né, que toda aula desse evento aqui você vai ser surpreendida com alguma surpresa, tá? Principalmente se você estiver ao vivo, assista ao vivo, se organize. Tem alguns presentes, algumas coisas desse evento que você só vai ganhar se você estiver ao vivo, tá? Porque é importante. A gente faz você estar ao vivo, a gente condiciona isso porque a gente reparou nos nossos estudos, dados não mentem, que vocês têm mais resultado, tá? Então, agora também, vamos lá, você deve estar se perguntando, talvez, ansiosa no chat, quem sou eu, Nanda, e que eu, que não sou profissional da saúde, tenho para ensinar vocês? Como é que eu poderia ensinar qualquer coisa para vocês? Então, agora eu vou contar alguns pontos da minha história no mercado high ticket, tá? Mas antes, eu quero deixar bem claro que aqui não é uma história da minha vida, o foco aqui não sou eu, o foco desse evento é você, tá? Tudo é você e o seu resultado. Então, por isso, o mais importante da minha história, eu quero falar antes sobre 2 personagens principais que influenciaram muito, foram determinantes para eu estar aqui hoje, que é a doutora Mônica Moya, a doutora Tatiane de Pirella, tá? Foi por causa delas que eu criei o meu método, o método consultório high ticket, tá? E como é que isso começou? Se você acabou de chegar aqui, talvez você não saiba, né? Eu me mudei aqui para Nova York em 2017. Conheci meu marido em 2016, no Rio, ele estava lá para um casamento. Enfim, a gente se apaixonou. 3 meses depois, estava eu vindo casar com ele e morando em Nova York, tá? E eu tinha que esperar meu visto chegar. Eu tive um problema muito grande com o meu visto, justamente porque eu contratei uma profissional não high ticket, que me indicaram ainda por cima, tá? E aí, enfim, eu tive um problema muito grande, eu cheguei a começar a trabalhar, mas eu tive que parar de trabalhar porque deu esse problema no meu green card, e eu me vi em Nova York sem, né, já estava indo tudo bem, já trabalhando aqui numa multinacional gigantesca, do lado da minha casa, onde gravaram o filme Wall Street, uma loucura, e eu assim, cara, o que eu vou fazer agora? Eu não posso mais trabalhar, e eu não gosto de ficar parada, né? Aí eu falei, bom, não vai rolar de eu ficar, sei lá quanto tempo esperando essa situação se resolver. Eu tive que contratar outro advogado, que fez a imigração do Michael J. Fox, uma fortuna, enfim, foi uma loucura. E aí, em 2019, quando aconteceu isso, né? Porque aconteceu isso no último mês de 2018, eu falei, cara, eu vou começar a fazer umas lives aqui no meu Instagram, vou abrir meu perfil, vou virar blogueirinha mesmo, dane-se, e falar sobre vendas, porque, né, eu entendo tanto de vendas, de alta renda, de todos os públicos, né? Eu vendia para todos os públicos, essa é a minha especialidade, apesar de eu ser advogada. Então, eu vou começar a fazer live sobre isso, aí de repente, né, eu posso vender uma consultoria, alguma coisa, pelo menos eu não fico parada, era a minha intenção. E aí eu me prometi
para eu conseguir, né, vencer esse medo, vencer esse olhar para a câmera, que a gente sabe como é que é. Vocês todos aqui já tentaram fazer um story, um reels, alguma coisa, como a gente é autocrítico, né? E eu sou leonina com escorpião, então você imagina só. Eu me prometi fazer 1 ano de lives todo dia. E eu fiz 1 ano de lives todo dia, um tema sobre vendas, tá? E no meio disso eu ainda vendia guias de Nova York, que eu cobrava $500. Eu vendia um guia high ticket em Nova York. E aí eu comecei a vender muito, já não dava mais para atender as pessoas individualmente, né? E aí eu comecei um curso em 2020, chamado Expert em Vendas. Eu tive alunos de todas as profissões. Meu perfil chegou a ter 105 mil seguidores, né? Eu ganhei, assim, muita experiência, porque eu atendi tudo, empreendedor, todos os tipos de profissão que vocês possam imaginar, né? E eu comecei a atrair muitos clientes, né? E eles começaram a ter muito resultado. Só que 105 mil seguidores depois, tudo indo muito bem, obrigado, aconteceram 2 coisas, tá? Primeiro, quando eu já estava lá com mais de 400 alunos, estava lá naquele topo do iceberg, estava a Mônica Moya e a doutora, né, Tati de Pirelli. E, como eu falei, elas estavam tendo muito resultado, né? Vocês vão ver elas aqui falando nesse evento. E eu falei, nossa, mas esse método aqui, as duas são médicas. Eu falei, esse método aqui, tem várias coisas no meu curso que não servem nem para elas. Assim, prospecção fria, umas coisas assim, vocês não iam saber esses termos. E elas estão triplicando, dobrando o faturamento. E eu comecei a ficar encantada, né, com o resultado, o esforço dos profissionais da saúde, fora que eu tenho uma ligação pessoal muito grande, né, pelo que vocês fizeram na minha vida e na vida da minha família. E aí, nesse momento, tudo começou a fazer sentido, tá? No meio de 460 alunos diferentes, de diferentes áreas, profissões, eu encontrei vocês e eu vi quanto vocês, profissionais da saúde, eram muito mais diferenciados, aplicando o método, estudando. Ninguém chegava e falava, mas esse módulo aqui, isso aqui não é para mim. Tá bom, assistia, depois pulava, e tinha muito resultado muito rápido. Então, eu vi que o método que eu tinha desenvolvido gerava resultado muito, mas muito maior para profissionais da saúde, quando ainda nem era o método que já tinha sido assim filtrado, né? Só as estratégias para profissionais da saúde. Então, elas já tiveram esse resultado, né? E olha a transformação delas, né? Depois que elas começaram a aplicar esse método. Eu quero te explicar agora, antes de entrar no depoimento, que quando elas aplicaram, não era o que é hoje, específico para profissionais da saúde, e elas já começaram a ter esse resultado, tá? Eu precisava vender melhor. Eu tinha muito aquela síndrome do impostor. O paciente, quando falava, ai, tá caro, eu meio que congelava, eu não tinha o jogo de cintura, eu ficava muitas vezes com raiva. E eu precisava trabalhar isso em mim. Hoje em dia eu faço de um jeito, aprendi com a Nanda, obrigada, meu amor, que não resta, ai, vai dar um desconto, ai, doutora, tá caro. Eu já jogo as objeções que a gente aprende, como contornar essas objeções que a gente aprende. E o que aconteceu foi que eu dupliquei meu faturamento. E assim, foi uma coisa, não só pelo bem material, mas eu me senti mais segura na hora da negociação. E isso mudou tudo. Eu só tenho a agradecer a Nanda, porque nós médicos não temos essa formação de vendas. E eu acho que isso devia ser até uma cadeira da faculdade de medicina, porque a gente entra muito verde nesse mercado. Muito bom, né? Agora a Mônica, time? Eu, assim, nunca tive nada de vendas, né, na medicina. Você não tem essa parte de venda, né? Eu trabalhava em posto de saúde, eu trabalhava em consultório de outras médicas, e aí eu comecei a ter o meu. Você abre o consultório e tá tudo certo, todo mundo vai te procurar. Mas as coisas não são bem assim, né? Eu precisava fazer alguma coisa, e que precisava ser mais do que a medicina. Precisava de alguém que me falasse de vendas, até assim, de um olhar fora da medicina. Teve mês que eu tive, que eu ganhei, mesmo na pandemia, teve mês de dezembro comparado, eu ganhei 3 vezes mais na pandemia. Eu acho que, assim, pra mim foi uma virada de chave, foi, assim, fantástico. Eu acho que todo médico precisa. Você não tem nenhuma matéria na faculdade, você não tem administração, você não tem nada. Então, pra mim, foi fundamental. Foi muito bom.
Eu faria 10 vezes de novo. O paciente falava não. Antigamente ele falava não, tá bom, não, então tudo bem. E hoje eu entendo que não, na verdade, assim, mas ele precisa. A gente tem que mostrar o valor e tem que mostrar que vai ser bom para ela, né? Que o tratamento que a gente está propondo é para agregar sempre, né? Então, é isso que eu comecei, que eu achei, assim, ótimo. Adorei, amei. E olha só qual foi o grande impacto disso tudo, tá? Você viu ela falando que ela trabalhava e que não conseguia ter esse faturamento, e aí dobrou, e viu. E aí, quando isso começou a acontecer com elas duas foram as primeiras, nem existia ainda, né, o termo dobre o seu faturamento, né, atraindo paciente high ticket. Nem existia isso na época. Isso teve um impacto muito grande na minha vida. Eu percebi o quanto que hoje eu só existia e eu estava bem, e a minha família também, minha mãe, que teve já um tumor no pâncreas, tudo por causa dos nossos profissionais de saúde. E aquilo eu falei, cara, eu preciso atender só esse público. Só que, óbvio, né, foi uma grande oportunidade, mas não foi tão suave assim, porque eu já tinha mais de 460 alunas, né? Mas, enfim, eu tinha um método que funcionava muito, né, como eu reparei, porque profissionais da saúde não aprendem a vender na faculdade, como a Caroline disse aqui no chat, essa mensagem eu recebo quase toda semana. A gente aprende que medicina deve ser feita com amor, chega a dar vergonha de cobrar. E por que você não pode fazer medicina com amor, mas também ter um consultório lucrativo, que você possa fazer seus congressos, que você possa se profissionalizar ainda mais, que você pode atender outros pacientes de graça, entendeu? Então eu falei, gente, isso é uma loucura. Todo mundo aqui não tem medo de cobrar, o advogado, arquiteto, tudo, e eles estão aqui tomando volta de pacientes, né? E aí, quando vocês aprendem, vocês profissionais da saúde, a cobrarem, a se venderem profissionalmente, vocês multiplicam o faturamento de vocês. Foi a principal lição que eu tirei lá no começo com a Mônica e com a doutora Tati. E tudo tá nesse método que eu tinha criado, era sobre a ótica do paciente e não do profissional da saúde. Tudo que eu estava falando ali em termos de vendas, de alta renda e que elas tiveram resultados, era sobre minha ótica e eu não era um profissional da saúde. Então eu falei, peraí, esse negócio aqui funciona muito, tá? E isso ainda juntou com mais 2 fatores, né, muito importante. Senso estético high ticket, que é um termo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, pode jogar no Google, né? Nenhum outro lugar, não sei aqui no meu canal, porque eu criei esse termo. E eu reparei, eu falei, poxa, isso foi 2021, ano passado, em outubro, a gente está fazendo um ano agora. Eu sou uma paciente high ticket, eu mesmo com o meu seguro, que é uma fortuna aqui nos Estados Unidos, eu vou em médicos particulares, em profissionais da saúde particulares, eu continuo sendo uma paciente high ticket. Eu sou consumidora de produtos high ticket, eu vivo nesse mundo high ticket há muito tempo, menor vergonha de falar isso, acho ótimo. Não, eu já morei em lugares high ticket, como Aspen, eu morei 5 anos, né, em Nova York, agora eu estou morando aqui a gente brinca, Suécia, né, que é 40 minutos de Nova York. E não tinha nada parecido. A gente registrou os termos, pode jogar na internet, não tinha nada parecido com esse meu olhar e com essa experiência que eu tinha, tanto em vendas, tanto quanto na minha vida pessoal, tá? E para você saber de onde eu vim, eu não vou ficar aqui falando minha carreira inteira profissional, não faz o menor sentido, porque é sobre você, não é sobre mim esse evento. Se você quiser, você olha lá meu LinkedIn. Mas, né, depois que eu tirei o OAB, eu passei muito perrengue para passar na OAB, eu ficava muito ansiosa, eu passava muito mal, eu tive ajuda da minha psiquiatra, a doutora Juliana Pimenta, e tive ajuda da minha psicóloga, que foi minha psicóloga já há mais de 20 anos, que é a Mônica Guinhe. Eu só passei nessa prova por causa delas, eu vi que eu não queria ser advogada, e eu fui convidada para trabalhar numa multinacional para vender seguros. Todo mundo achou que eu estava completamente maluca. Por que ela vai vender seguro? O advogado acabou de passar na OAB depois de tanto perrengue. Enfim, sorte que eu estava na terapia na época, né? E aí eu apostei muito nessa carreira, nessa oportunidade. A oportunidade passou na minha frente, eu agarrei ela. E no começo deu tudo muito errado, eu não sabia vender, obviamente, ninguém nasce sabendo vender. Só que depois eu já filmei algumas vezes meus stories, vocês devem ter visto todos os meus cadernos. Eu comecei a estudar, ler livro, estudar todo o método, participar de todo o treinamento que tinha lá nessa multinacional que eu trabalhava. E aí o negócio começou a voar. Eu comecei a atender muitos clientes de altíssima, não é alta renda, não, é altíssima. Pessoas assim
que a gente não consegue nem, sei lá, 1000 gerações vão conseguir gastar o dinheiro que eles ganham, né? Altos executivos também, totalmente self-made, e eu comecei a ganhar vários prêmios nessa seguradora, né? Aqui, olha, vendi 11 milhões de reais em um mês em capital segurado, mais de 60 mil reais em comissão, enfim. Aí eu ganhei esse prêmio, vim para Nova York aqui com meus pais, receber esse prêmio, estava tudo indo muito bem, né? Super feliz. Acabei saindo, né, desse trabalho, infelizmente, na época eu fiquei muito triste, precisei da ajuda ainda por cima da minha psicóloga e da minha psiquiatra, mas isso, enfim, não vou entrar nessa história a fundo, quem já me conhece já sabe um pouco da história, mas foi assim, logo depois, né, em 2021, devido a essa experiência em vendas, tanto com alta renda quanto outros, né, tipos de profissionais, que eu criei a primeira e a pioneira, e não adianta imitar. Muito obrigado, vocês que sempre denunciam, me mandam os plástios. Eu criei o método consultório high ticket, tá? O termo high ticket já existia. High ticket enfim, define várias coisas, né? Algo sofisticado, algo de boa qualidade, enfim, já existia. Mas assim como foi criado esse chocolate que você já deve ter comido, que é uma delícia, que é o Reese's, né? Que é aquele chocolate que tem manteiga de amendoim no meio, e eles patentearam, não existia chocolate com manteiga de amendoim no meio. Então, o conceito paciente high ticket, consultório high ticket, não existia, né? Se você pesquisar aí, está todo registrado pela minha empresa. E não é um conteúdo, não é um método que você vai achar estratégias nem parecidas, porque é 100% que eu vivi, é minha experiência, meu olhar, coisas que eu aprendi atendendo clientes, né? E tendo aí mais de, sei lá, nem sei quantos clientes eu tinha nessa época, mais 500 clientes, assim, um volume absurdo. Pessoas de muita alta renda, pessoas que não tinham uma renda alta, pessoas de classe média. Então, eu realmente, né, durante esses anos atendendo esses públicos nessa área dos seguros, eu adquiri muita experiência com gente, tá? Então, assim que foi criado esse método consultório high ticket. E em 2021, eu resolvi nichar, e eu falei para o meu time, foi assim, uma discussão gigante, você não pode fazer isso, Fernanda, a gente já está aqui com faturamento altíssimo, estamos com mais de 460 alunos, né? Tá dando mega certo aqui o Expert em Vendas, só que nisso a minha conta foi, aí que vocês tiveram sorte, minha conta foi hackeada, né? Eu comecei a receber vários árabes, pessoas me oferecendo camelo para casar, vários gringos, não só árabes, enfim, iranianos, gente de todos os países possíveis, uns homens, umas coisas muito pornográficas e esquisitas. E eu falei, pronto, vamos fechar esse canal de 105 mil seguidores. Todo mundo me achou louca. E eu falei, isso é um sinal. Eu vou nichar só para profissionais da saúde. São eles que têm o maior resultado com o meu método e eu quero atender só eles. E aí eu consegui, né, convencer meu time. Foi difícil, mas eu consegui. E eu comecei esse perfil que você está vendo no Instagram do zero. Eu tinha 0 seguidores. 0. Isso aqui foram os primeiros stories que eu fiz, né? Explicando o que é um cliente high ticket, Nanda Mac Vendas, New Life Nova Fase. O meu outro perfil está lá dormindo, né? O Nanda McDowell. E assim eu criei, né, esse canal todo focado em ensinar um método, tá? Para você atrair pacientes high ticket, dobrar seu faturamento, sem ser o doutor blogueiro. Eu poderia ensinar você a fazer anúncios, você a fazer reels, tudo. Já fiz isso tudo. Sou infoprodutora. Lógico que eu poderia ensinar. Mas não é um método, né, mais eficaz para vocês terem resultado e é uma coisa que vocês detestam. Então, isso não está, né, incluído, como você pode ver no meu canal, não tem nada referente a isso, tá? E aí, em outubro de 2021, eu criei a primeira imersão consultório high ticket, criei, né, o curso consultório high ticket, voltado só para profissionais da saúde, e eu tive a primeira turma do curso consultório high ticket. A gente faz 1 ano agora. E só agora, em 2022, depois desse teste beta, né? Esse teste que foi um teste, essa imersão, não tinha nem curso gravado na época, né? Em outubro de 2021. A primeira turma mesmo foi em janeiro desse ano, ou seja, tem 10 meses agora. Já são mais de 465, todos esses nomes que eu colei em post-it aqui na minha sala, consultórios e profissionais da saúde high ticket em treinamento pela a minha empresa, tá? E os profissionais da saúde começaram a aplicar esse método, eles começaram a ter resultado muito rápido, eles começaram a dobrar o faturamento muito rápido. Acho que nem eu, nem meu time, a gente esperasse que esse resultado deles viesse tão rápido. E esse poder, a gente não sabia que era tão impactante, né? Que era tão forte e era tão rápido o resultado, tá?
E isso a gente começou a ver também, no início, tinha mais alguns tipos de profissionais da saúde, tinha mais médicos, as pessoas achavam que servia mais só para médico, só que a gente começou a ver que, né, na medida que foram crescendo as turmas, que tanto os profissionais da saúde que realizam só consultas, tanto quanto os que também realizam tratamentos, cirurgias, protocolos, estavam dobrando o faturamento e muito rápido, tá? Então dá uma olhada aqui na doutora Ieda, que é reumatologista no Rio de Janeiro, e ela dobrou o faturamento só com consultas. Aí comecei a te seguir, comecei a colocar algumas coisas em prática do que já estava lá no perfil. Quando surgiu a oportunidade que você fez a primeira imersão lá em janeiro, eu falei, é isso, preciso estudar isso porque eu não aprendi isso na faculdade, eu preciso aprender. Eu estava vivendo uma questão que eu tenho uma filha pequena, depois da licença maternidade, fiquei naquela que tá com 1 ano e 9 meses agora. Ai, fofo. E Parabéns. aí eu fiquei naquela, obrigada, de diminuir carga horária, porque dedicar mais à família, eu trabalhava final de semana, um sim, um não, tipo, e aí eu falava, eu preciso dar atenção, preciso dar atenção. Eu atendo o paciente que eu percebo, né, de todo o perfil, paciente realmente que tem dinheiro, mas a grande maioria não é um paciente que tem dinheiro, mas que quer investir na saúde. E são esses muito mais que acabam seguindo o tratamento, que vão às consultas regulares. Então, eu aumentei o valor do preço da consulta, sem medo, sem dó, sem piedade. Então, estou me programando para o meio do ano aumentar de novo. Ótimo, e na questão pessoal, assim, tenho um final de semana livre, trabalho de segunda a sexta-feira. E para curtir, o meu principal era isso, né? Ter meu final de semana livre, porque era ocupado, para curtir minha filha, minha família, coisa que eu não tinha. Não, assim, o número de consultas, eles aumentaram. Eu estou tendo muito mais paciente novo e o faturamento está acompanhando, está aumentando. Nessa agora de março, né? A gente fechou março em relação a fevereiro, dobrou. Muito bom, né? Isso só com consultas. Então, a intenção toda dessa parte inicial da apresentação é te mostrar que é possível para quem é, para quem não é, e como que eu criei esse método, quem sou eu, para você me conhecer um pouco e ver, né, se isso faz sentido para você ou não. Se você está impaciente, se você está ansioso, se você é da turma do fundão aí, fazendo kizumba, isso aqui não é escolinha, gente, somos adultos, tá? Eu falei, essa aula gera um pouco de ansiedade, principalmente quando eu começar nos erros aqui. Se você está aqui para reclamar e causar, não é para você e não tem problema, não é uma mentoria individual para você, é um evento que a gente tem já só inscrito no evento mais de 10 mil pessoas, tá? Então vamos ter um pouco de paciência, maturidade, educação, high ticket, senão o evento não é para você. Inclusive, meu time pode te remover do evento, porque é aqui assim que a banda toca. E vamos lá, para você que está aí com paciência, entendendo que é importante tudo que eu estou falando aqui, você tem uma surpresa hoje, né? Um sorteio, um high ticket surprise, que para participar, vou falar as regras agora, vai ser no final desse evento, mas é um presente, tá? Para vocês, bem high ticket, como eu tinha já antecipado lá no aquecimento que ia ter, tá? E quais são as regras para você concorrer a esse high ticket surprise que eu vou falar aqui o que é? Primeiro, você ser profissional da saúde. Não adianta você estar aqui marketing digital, você ser gestor de tráfego, você está aqui olhando só porque você quer ver aqui minha apresentação, você ser social media designer. Não vai ganhar o prêmio quem não for profissional da saúde. Eu sirvo profissionais da saúde. E aquelas profissões lá que eu coloquei para quem é esse evento, tá? Então não ganha prêmio quem não é, para quem não é o evento. Assistir as 4 aulas ao vivo é muito importante, tenham paciência, assistam as 4 aulas ao vivo, dá mais resultado. Anotar a Magic Idea, então cada aula eu vou dar uma Magic Idea, uma frase. Anota essa frase, você vai precisar dela depois para concorrer a esse prêmio, que é um prêmio caro, é uma coisa high ticket, tá? E você vai receber um quiz, não é um teste, múltipla escolha, você precisa passar, não é nada disso. É um quiz mesmo para saber como que esse conteúdo foi proveitoso para você, o que mais te ajudou, para eu ver se está faltando alguma coisa, tá? Você responder 100% do quiz que eu vou enviar na sexta, depois da aula de sexta, tá? E, obviamente, para você concorrer a esse high ticket surprise, você tem que estar inscrito no evento. Eu repito toda hora para vocês se inscreverem no evento, porque tem gente que chega aqui a todo momento, caindo de paraquedas, que não está inscrito no evento, não recebe os e-mails, não recebe as instruções, como é que você vai ganhar o prêmio?
Para se inscrever no evento, é só clicar lá no link da minha bio, eu também coloquei hoje lá no meu stories, tá? E qual que é o High Ticket Surprise, tá? Você vai ganhar uma mala Rimowa, melhor mala do mundo, tradicionosíssima, super high ticket, tanto para você e para os seus congressos, tanto para quanto aquelas férias que você está merecendo tirar com a sua família, que você vai ter mais tempo depois que você aplicar o método consultório high ticket, que nem a doutora Karina falou no abertura desse evento, ela mandou uma foto dela viajando para a gente na praia, você usar sua Rimowa e um mimo também, surpresa, de nada mais chique, nada mais high ticket que Jo Malone para o seu consultório, tá? Obviamente, presente aprovado aí pelas normas da Anvisa, tudo, nada vocês vão ter problema com esse presente, tá? E o sorteio high ticket vai ser no domingo às 20 horas, na aula lá, que começa às 20 horas, que é a última aula do evento. E só vai ganhar quem estiver ao vivo e essas qualificações já que eu falei, tá? E na última aula também, no domingo, que começa às 20 horas, eu vou falar as instruções ao vivo para os super comprometidos, para vocês ganharem o Green Book, como eu prometi lá no aquecimento, né? Todo mundo que apareceu no aquecimento. O Green Book está pronto, lindo, maravilhoso, esperando vocês, tá? Então agora esteja preparado e preparada, porque a gente vai falar dos erros que você faz sem saber que te impedem de faturar o dobro e aprofundar ainda mais alguns conceitos que eu trouxe no aquecimento desse evento, tá? Então, se você está cometendo esses erros, cuidado. E agora, segura a ansiedade, que eu vou bagunçar sua cabeça agora, mas eu vou consertar esses erros como promessa, né? Que eu fiz a promessa para você na quarta-feira, então fica calmo. Então, eu separei aqui 4 erros, tá? Para falar na aula hoje, senão a aula nunca acaba, é muito conteúdo, mas tem vários outros, é lógico, né? Mas aqui são os 4 principais. O primeiro é você deixar a secretária passar preço de tratamento, cirurgias e protocolos. Mesmo que você atenda só consultas, seria você passar um valor, por exemplo, de pagamento anual. Vou explicar mais sobre isso ao longo dessa semana, tá? E por que é um erro tão grande que te impede de dobrar o seu faturamento? Porque você deixa de ser o protagonista do seu consultório. O que eu quero dizer com isso como paciente, né? Você me mostra para mim, paciente, que você não tem autoconfiança profissional. Você tem medo de falar dos seus valores. De repente, você acha que nem vale a pena, né? Você mesmo não acha que vale a pena eu pagar esse valor. Você não se garante profissionalmente. Você dá essa impressão. 2, você fica refém da secretária. E isso te deixa você exposto aos riscos trabalhistas. Então, agora aqui vai entrar a parte Nanda advogada, né? Que vocês têm que conversar, obviamente, a fundo com advogado especialista exatamente nisso, e o direito médico não é o tema da aula. Mas, enfim, quando você bota uma secretária para vender por você e ela está lá ganhando prêmio ou ganhando comissão ou alguma coisa assim, você primeiro está refém dela, se ela ficar doente, se ela sair, tudo, até você achar outra secretária, como é que vai ser tenso, tá? Você conseguir substituir e chamar uma pessoa realmente boa. E 2, você corre o risco trabalhista de no futuro ela falar, peraí, eu deveria ser sócia aqui desse consultório, eu deveria ganhar uma percentagem aqui, uma porcentagem desse lucro, porque eu que trouxe todo esse faturamento. Isso é muito e cada vez mais comum, tá? Direito trabalhista é uma coisa que funciona muito bem no Brasil. Então, isso te deixa exposto a um risco, sendo que a secretária também não é formada em vendas, ela não sabe vender, tá? Ela tá ali na força da pressão, tentando ali gerar algum resultado e ficar bem com o chefe, com a chefe que é você, tá? Então, isso também detona a sua credibilidade, a sua autoridade para a gente, paciente. Pô, por que ele não explica para mim, para mim o tratamento, tudo, os valores, né? E fora, ainda corre o risco, como eu recebo vários relatos aqui, da secretária jogar contra, da secretária falar, é muito caro mesmo, né? Como já aconteceu, a secretária dá uns descontos malucos e você não está nem sabendo, você descobrir isso depois, como já aconteceram com tantos alunos que estão aplicando o método consultório high ticket. Eu fico louca, tá? Mas por que ninguém te fala isso? Mas não tem, eu nunca vi, não tem nenhuma pessoa na internet falando que não pode ter orçamentista, que não pode ter secretário. Você é a única que está falando isso. Para começar, né? Os médicos, os profissionais da saúde não sabem disso, nem marqueteiros, porque eles estudaram marketing, eles ficam lá lendo o livro de Philip Kotler para vocês e teorias de marketing, que são muito mais aplicáveis a empresas grandes, multinacionais, e não tem nada a ver com consultório. Você nunca vai me ver aqui folheando o livro de marketing, dando, enfim, dica para vocês de coisa, de conceitos de marketing, não tem nada a ver com consultório, nada, vocês não são a Coca-Cola nem a Ambev, tá?
2, porque eles não são paciente high ticket. Paciente high ticket é um tipo de público muito específico que te valoriza, né, que cobra, que está disposto a pagar, mesmo tendo seguro de saúde. Eu vou definir aqui mais a fundo, né, esse conceito amanhã e durante esse evento. Amanhã não, desculpa, quarta. Mas eles não são paciente high ticket. Eles nem sabem que são paciente high ticket, até porque esse termo não existia, né? Até eu registrar ele, né, no INPI e trazer esse conceito, esse termo não existia. E porque também o marqueteiro ou o profissional da saúde que está ensinando vocês, é muito mais fácil agradar vocês, porque é muito mais confortável para vocês passar com a mão na sua cabeça e falar, filhinho, filhinha, pode escolher. Se você quiser passar o preço, se você se sentir confortável, você passa. Se não, deixa só orçamentista. Excelente, maravilhosa. Não, muito fácil você encontrar uma excelente, maravilhosa. Seria muito mais fácil eu deixar vocês aí, que nem uma mãe deixa a criança comer batata frita o resto da vida, né? É muito mais fácil falar isso. Então, esses são os 3 principais motivos que ninguém está ensinando isso. Mas agora eu te pergunto, até para você definir se esse evento, né, é para você, porque o pessoal que está reclamando aí, ó, tô fora, gente, não mexe com a minha paciência, não, tá? Então, eu te pergunto, o que você quer? Você quer que eu fale, eu dando a verdade, né? Ou você quer que eu fale só o que te agrada? Você vai vir aqui nesse evento, gastar sei lá quanto tempo durante essa semana inteira, eu vou falar um bando de coisa para amaciar seu ego. Ou você quer que eu traga nesse evento o que dá resultado? Escreve aí no chat se você quer que eu fale o que dá resultado. Porque esse evento é que eu estou focando em quem está aqui porque quer resultado. Não porque quem quer ser meu amiguinho, me achar o máximo, quer, quer, né, a colherzinha de ouro aí na boquinha, achando que é uma mentoria individual, como algumas pessoas têm postura, né? E por que você tem medo, né? Quando eu falo essa história de falar valores e de passar o preço, por que você morre de medo disso? Teve até alguém aqui no comentário que falou antes, nossa, a gente é ensinado a fazer a medicina com amor, não sei o quê. Então, primeiro, você não sabe vender, você nunca aprendeu. Eu te entendo, você acha que eu sabia vender também? Eu também comecei do zero, não sabia vender. Tanto que eu estava me lascando quando eu comecei na área lá dos seguros, mas você tem como aprender a vender, tá? Isso não é ensinado nas faculdades. Você acha também que você vai perder tempo passando preço? Não existe nada mais longe da verdade do que isso. Vou te provar, te passando preço ao vivo. Você vai ver eu fazendo ao vivo e você pode cronometrar se você quiser, porque a gente vai acabar com esse medo na sua cabeça, tá? E porque você também tem vergonha de falar de valores, você acha que é coisa de mercenário. E não teria como ser diferente se na faculdade ficam falando essas coisas para vocês, é o amor, é o sacerdote, o juramento lá de Hipócrates. É normal vocês acharem isso, não é culpa de vocês, é um meio que vocês conviveram a vida toda, e tudo bem, tá? E acho isso é cultural, mas não tem nada a ver no nosso lado paciente, a gente não acha isso, tá? Então, olha o que acontece quando você quebra essa barreira de passar o preço. Dá uma olhada no que a doutora Cris fala sobre isso. Porque a gente ficou assim, não, mas falar de preço não é para mim, falar de preço... A gente tem até aquela coisa, né, de não, isso não é comigo. Mas eu comecei a perceber que eu estava perdendo dinheiro por conta disso. E, gente, vender não é nada... eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. A gente está lá para vender, principalmente na nossa área que é dermatologia, e principalmente no foco da estética, que são os injetáveis, laser, né? Ninguém que tá indo lá tá indo por doença, tá indo por estética. A pessoa pode se ela tem um budget para gastar. O médico também vende imagem, vende tudo, né? Vamos supor que eu indiquei para paciente 8 ml de ácido hialurônico. Mas a pessoa não tem o budget para 8 ml, mas ela tem o budget para 4. Eu vou poder falar para ela, então tudo bem, vamos começar com 4, quando você puder. A gente faz 8, mas a minha orçamentista fala assim, não, mas ela mandou 8, aí se você não pode, então tchau. Ou então é uma questão só de parcelamento, você pode melhorar o parcelamento e que, não sei se pode, né? Então, depois que eu comecei a pegar lá minha tabela de preço, lá, pegar minha calculadora, lá o celular, mudou a minha vida, né? E a pessoa tem muito mais segurança porque o médico que está falando para ela. Não é a secretária, não é a orçamentista, não é aquela pessoa que... O que eu descobri, elas davam muito mais desconto do que era para dar.
Então, as contas que elas faziam eram umas contas tão doidas, tão doidas. Aí eu pensei, nossa, quanto dinheiro que eu já perdi. E elas faziam umas contas muito malucas, assim, de desconto em cima de desconto, porque no pacote, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí, assim, além de tudo, eu já deixei de perder mais dinheiro, já mudei tudo. E, assim, o foco não é trabalhar menos e ganhar mais, é isso que importa no final, né? É o teu lucro que vai importar no final e a tua qualidade de vida. Então, é isso, gente. Ganhar dinheiro não é pecado, trabalhar menos e ter qualidade de vida não é pecado, vender não é pecado. Então, assim, nós somos médicos, mas a gente também tem conta para pagar. Exatamente. E olha só, geralmente aqui surge uma dúvida, mas Nanda, consulta. Então eu passo o valor da consulta? Não. Se você tem uma secretária, você tem uma funcionária que agenda, né, as consultas para você, ou você mesmo, é lógico que o valor da consulta, que é sempre o mesmo, tudo bem passar o valor da consulta. Isso aqui é casos de tratamentos, protocolos, ou de você estar falando de um pagamento, tá, anual de consultas, não é pacote. Então, calma que eu também vou explicar isso na aula de quarta, mas como sempre essa aula gera um pouco de ansiedade e vocês antecipam alguma das coisas que eu vou falar, eu estou acostumada, tá? O segundo erro é fazer anúncios online. E o termo que eu adoro, que eu sempre trago aqui no meu canal, que se chama panfletagem virtual. Também não vejo ninguém falando sobre panfletagem virtual nesse conceito aqui que eu trago, então eu vou explicar um pouco como é que é. Por que é um erro você fazer, tá, anúncios online e essa panfletagem virtual que te impede de você dobrar o seu faturamento, tá? Primeiro, você gasta dinheiro com autopromoção. Autopromoção é um termo que está já lá, né, no CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, no artigo 9º, parágrafo 1, E e F. A maioria dos conselhos tem regras muito parecidas com essas aqui do médico. Esse conceito é feito de uma forma muito ampla, ou seja, uma casca de banana do tamanho de um dinossauro, pronto para você escorregar, o coleguinha lá e te denunciar falando que você está fazendo autopromoção, entendeu? E você viver com esse colchão embaixo do colchão é o inferno. E você, com os anúncios online, que são ótimos para quem é infoprodutor, para quem tem 10 mil clínicas, clínica popular, quem quer trabalhar mais, quem está jogando outro jogo, tá? O cara que é empreendedor e médico, por exemplo, não é o método aqui, não é o que eu proponho aqui. Eu proponho você trabalhar menos e faturar o dobro. Seria impossível prometer isso com essa estratégia. Mas, enfim, você não atrai o paciente high ticket, você atrai pacientes que estão fazendo cotação, você atrai volume, tá? Você atrai muita gente querendo saber preço, e aí você pesca um ou outro, e é até difícil esse paciente voltar. E você ainda causa uma desconfiança na gente. Você parece ser, uma palavra que tem aqui, uma gíria nos Estados Unidos, chama needy. Seria mais ou menos parecido com carente. É aquele cara que quer demais do paciente, sabe? Parece um advogado porta de cadeia. Sabe? Se vocês já vieram aqui para os Estados Unidos, aqui pode fazer todo esse tipo de publicidade. Então, tem profissional da saúde, tem advogado. Aí, sabe aquele advogado que, né, bota um anúncio assim? Imagina se você iria nesse advogado. Bateu de carro? Me ligue agora, qualquer hora da noite. Aí tem um anúncio assim, dele, bizarro, assim, no ponto de ônibus. Sabe se você chamasse a pessoa para ser seu advogado? Então, é essa impressão que passa para gente. Nossa, a pessoa não está tendo paciente, né? Está aqui dançando, fazendo uns anúncios, toda sem graça. É uma coisa muito esquisita para a gente, paciente, ver isso. Paciente high ticket, tá? E também te causa muito estresse. É uma coisa que vocês não gostam, é uma coisa que vocês perdem muito tempo. Você tem que aprender a fazer um anúncio, você tem que contratar um gestor de tráfego, uma profissão extremamente nova e algo que você não domina. Mas, Nanda, se anúncios são tão ruins, por que você faz anúncio? Eu não sou profissional de saúde, eu não tenho um consultório, eu sou infoprodutora. Anúncios para vender conhecimento, se você for um profissional de saúde que está fazendo um congresso, é outra história, mas não é o tema aqui do consultório, método consultório high ticket, tanto que está escrito consultório no meio, né? E o que é a panfletagem virtual e por que ela é tão ruim? São aqueles perfis que eu entro lá no Instagram de vários profissionais da saúde, aí tá tudo rosinha, bonitinho, aí tem uma mulher assim linda, com uma pele perfeita, e um biquíni assim branco, e venha fazer esse tratamento, sei lá o que e tal. Parece um bando de panfleto.
o perfil de vocês no Instagram, o site de vocês, é uma coisa de louco, tá? E fora que essa panfletagem virtual pode também cair na casca de banana do tamanho do dinossauro, que é a divulgação publicitária de modo exagerado, termo também, lá, artigo 9º CFM. Segundo, mesmo se isso adiantasse, tá? Valesse a pena você correr esse risco. Ela não conecta e ainda irrita a gente paciente, tá? Então, eu vou lá, eu fui no seu consultório, fui atendida por você, adorei a doutora, adorei o doutor Márcio, aí eu vejo que você tem Instagram lá, e você, vamos dizer, me segue no Instagram, você me conhece pessoalmente também, sei lá. E aí eu fico sem graça, vou te seguir de volta. Quando começa a aparecer todos os panfletos, a gente coloca vocês no mudo. Por isso que vocês ficam a vida inteira reclamando que não tem engajamento. Quem quer ver panfleto? O que você faz com um panfleto que você ganha na rua, andando lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro? Você nem olha, você joga no chão, você vê e fala, nossa, ai, que lindo esse panfleto, bem feito, né? Nossa, deve ser muito legal esse tratamento. Claro que não, gente, tá? Então, diminui muito a sua credibilidade, sua autoridade, fica parecendo uma coisa zero high ticket, tá? Não, enfim, não ajuda nessa estratégia que eu estou trazendo aqui, e você gasta muito dinheiro desnecessário com a agência de marketing. Tem gente que gasta, depende muito da sua cidade e o que você contratou, mas entre R$500 por mês, tem gente gastando R$4.000 por mês para fazer panfleto. Vocês não são uma clínica de estética popular, cara. Vocês não são. Então não faz o menor sentido. A gente fica olhando aquilo, a gente não entende realmente vendo esses anúncios. Nunca iria num profissional da saúde que eu vi aparecer um anúncio para mim no Instagram. Não faz o menor sentido, tá? E fora isso, tá? Você, quando tenta ser o doutor blogueiro ou doutor blogueira, porque fica todo mundo aí enchendo a nossa cabeça que a era digital chegou. Não, tá bom, a era digital é ótimo para várias coisas, para você fazer um curso profissionalizante na sua área, para milhares de coisas. Eu também amo. Mas a sua profissão é a careta, tá? Ser profissional da saúde ainda é careta, igual ser advogado. É careta, não adianta. Você acaba se desviando da sua função principal, que é cuidar da nossa saúde. Muitas vezes as coisas que ensinam você para fazer, que atrai só like, atenção, né? A ego trip, elas te infantilizam e ridicularizam, não trazem resultado financeiro, te expõe a riscos dos amiguinhos lá, coleguinhas, amiguinhos não, né? Inimigo da onça, te denunciando, tá? Ai, olha aqui, isso aqui, tá fazendo isso aqui, não pode. Aí você é punido pelo CFM, é um saco. E ainda passa uma imagem de egotrip algumas coisas que vocês fazem. Eu, olha como eu sou linda, olha como eu sou lindo, 1000 caras e bocas. E o paciente fala, nossa, a pessoa aqui tá, né, cheia de si, isso não é sobre mim, é sobre ela. Então você passa uma imagem para o paciente que não é sobre ele, é sobre você, tá? E esse ego trip atrapalha muito, tá? E fora que isso tudo não te ajuda a dobrar seu faturamento. A Karina, que foi uma das primeiras que você viu aqui logo no início do evento, que já multiplicou nem sei lá quantas vezes, eu nem sei mais de quanto que ela tá, ela dobrou no gratuito. Né? Gente, eu tenho amigas com 10.000 seguidores, com ótimas agências, que não convertem, só vem curioso, tá? Então, não dá resultado, gente. Se você botar isso no papel, e até hoje, desde que eu comecei o método consultório high ticket, desde outubro do ano passado, eu não recebi uma única mensagem. Eu já tenho 20 quantos mil seguidores, não sei. Eu nunca recebi uma mensagem. Nanda, contratei essa agência, foi ótimo. Pô, tive muito paciente, meu faturamento dobrou. Eu nunca vi um depoimento, uma pessoa gravando um vídeo, meu faturamento dobrou, triplicou, porque eu contratei uma agência e estou fazendo conteúdo no meu perfil. Então, embora seja excelente para quem tem produto físico, para quem tem a loja de sapato, de roupa maravilhosa, quem vende viagens de luxo, não são vocês aqui. Então, não dá, entendeu? Não é outro mundo, tá? Então, você deve estar pensando agora, mas Nanda, então como é que eu vou captar paciente high ticket sem fazer anúncio? Que maluquice é essa que você está falando, Nanda? Ninguém nunca falou isso. Agora você me deixou ansioso, você me deixou ansiosa de vez, tá? E você deve estar querendo me perguntar. Ela quis dizer aqui, né? Diz que tráfego não é ideal. Então, qual outra estratégia para atrair paciente high ticket? Como é que eu vou pegar esses pacientes? Não, eu já entendi que isso tudo é importante que você está falando, mas eu quero saber como é que eles chegam no meu consultório. Calma, tá? Que eu vou te mostrar, que eu falei que eu vou bagunçar sua cabeça hoje, na aula 2, quarta-feira, eu vou te mostrar o jeito certo. Começa às 20 horas, tá? E olha o que aconteceu com esses profissionais da saúde que faziam um anúncio antes de me conhecer
e aí tiveram a cabeça bagunçada e pararam de fazer anúncios. Toca aí, Ti. Durante algum tempo, eu acreditei que as redes sociais seriam grandes aliadas em investir tempo e dinheiro em cursos de marketing digital, inclusive alguns voltados até para dentista. Então, quase pirei desenvolvendo planilha, conteúdo e arte, e com o tempo eu vi que isso não trazia resultado. Não é a rede social, é o seu posicionamento profissional. Porque tem muita gente que hoje fica falando, você tem que fazer reels, tem que fazer tráfego. Eu comprava um laser, tem que fazer tráfego. Eu comprava um aparelho, e eu nunca tive resultado com tráfego. O tráfego era assim, um monte de gente mandando mensagem perguntando o preço. Era só isso. Eu sou mãe, tenho 2 bebês, então assim, não tem muito tempo. E a mídia social tava consumindo meu tempo, consumindo meu sono. Eu tava fazendo reels, stories e publicações, e eu ficava pensando, tem que fazer mais, porque eles falam assim, se não tá funcionando é porque você tá fazendo pouco. E eu fazendo e não tava tendo retorno, então isso tava acabando comigo. E aí, a partir da Nanda ter esse insight, foi libertador de que não é isso, não é esse o foco. Então foi muito importante pra mim. Melhorou minha qualidade de vida, assim, depois das aulas já melhorou, foi automático, porque eu comecei a me desprender. Não é que eu parei de fazer tudo, mas eu parei de sofrer, sabe? Tava sofrido. E aí eu comecei a estudar marketing digital e todo mundo, não, você tem que fazer anúncio. Faz anúncio, né? Muita gente curiosa, muita curtida, né? Aí esses posts são curtidos. Aí vem gente, quanto que é a consulta, quanto que é o tratamento, né? Mas naquilo, não convertia nada, né? Aí eu comecei a ver todos os seus stories, comecei as suas postagens, eu acompanhava tudo ali. Aí eu comecei a aplicar algumas coisas que você falava, eu já vi que o meu faturamento já deu uma aumentada. No primeiro mês, duplicou. E eu acho que no último mês, eu acho que já tripliquei praticamente, né? Muito bom, né? Eu fiz uma promessa para mim mesma, mas que é uma promessa para vocês, como eu disse, esse evento todo o meu canal é sobre vocês. Desde que eu comecei o método consultório high ticket, eu vi o quanto que isso era uma questão tão... já tem gente escrevendo aqui, odeio rios, não sei o quê. Meu Deus, estou chocada, achava que tinha que fazer... Isso é uma coisa que tira tanto tempo de vocês, principalmente o sono de vocês, que causa tanto desconforto, que eu poderia ensinar, eu sei fazer rios, para mim é bom fazer, eu sei gerar, né, resultado para várias profissões fazendo essas estratégias digitais, eu entendo muito desse assunto, mas eu me prometi desde que eu comecei o método consultório high ticket. Nada no meu método, se você quiser hoje, tá? E olha a promessa que eu estou fazendo quanto é sério, se você quiser hoje abandonar o seu Instagram, abandonar canal no YouTube, abandonar tudo, você não precisa das suas redes sociais para ter resultado com o método consultório high ticket. Agora você tirou essas algemas dos seus braços, dá um hip hooray aí no chat, porque nada desse método do que eu vou te ensinar na quarta-feira, o jeito certo, depende disso, porque vocês não têm tempo. O tempo de vocês é finito, vocês atendem um número certo que dá, né? Porque o dia tem 24 horas de paciente no consultório. Eu acho injusto, eu acho loucura de condicionar, ficar aprendendo tráfego, ficar aprendendo a fazer post, ficar fazendo arte, isso não faz o menor sentido. Vocês mudam a nossa vida, vocês têm que cuidar da nossa saúde, não fazendo arte no Canva, tá? Isso sendo dito, obviamente, se você gosta, se você tem, é óbvio que eu vou ajudar, eu sei, tudo bem, mas você vai fazer porque você gosta, porque você quer. No meu método, você pode nem abandonar totalmente seu Instagram, que nem a doutora Karina Bittencourt e várias aqui, vocês vão ver, falaram que fizeram, tá? Então, vamos ao erro número 3, que é gastando dinheiro em coisas caras, tá? Para tentar impressionar. Quando eu falo high ticket, vocês acham que high ticket é riqueza. Vocês acham, e vocês vão lá no congresso, aí acham, né, que é usar um bando de marca, e é isso que vai atrair o paciente. Isso que deve ser o certo, tá todo mundo fazendo isso, né? E por que é um erro que te impede de dobrar o seu faturamento? Primeiro, caro é o que não dá resultado. Então, muita coisa vocês investem dinheiro e isso não retorna, tá? Em faturamento para vocês, tá? Vocês acabam gastando dinheiro em coisas erradas, que não tem nada a ver na percepção que o paciente vai ter de você, tá? Então, o paciente, você começa a gastar um bando de coisa aí duvidosa, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui hoje, que vai te chocar, e o paciente começa a duvidar do seu bom gosto, do seu bom senso, tá? Principalmente se você trabalha na área estética,
Pô, olha aqui como é que é a apresentação pessoal dela e o consultório dela. Imagina o que vai fazer no meu rosto. Imagina o que vai fazer no meu corpo. Não vou gostar do resultado, né? O paciente também duvida das suas prioridades financeiras. Fica parecendo que você só se quer preocupar em parecer rico, cheio de logos, cheio de não sei o quê. A gente fala, gente, isso aqui tá uma loucura. Principalmente em cidades e também em tribos de pacientes high ticket que são mais discretos, que morrem de medo, segurança no Brasil, não sei o quê, que querem sumir do mapa, não quer ninguém saber que eles são financeiramente avantajados. Então, você, né, passa uma impressão ruim. E sabe por que você perde paciente por causa disso? Você tem alguma ideia? Escreve aí no chat se já passou alguma situação dessa, se você já reparou, ou se você mesmo, como profissional da saúde, sentiu assim, ai, não achei muito legal isso aqui, muito estranho, não, como eu vou te mostrar agora um exemplo. Isso acaba diminuindo a sua credibilidade e autoridade. Em vez da paciente te achar um máximo, chiquérrima, ela te acha cafona, ou cafona, né, homem, e ela acha que, enfim, suas prioridades estão meio... Não é minha saúde, é esse ego trip, tá? Então, você erra quando você confunde bom gosto com ostentação, mil logos, não sei o quê. E eu sei, tá, que os marqueteiros ou outros profissionais da saúde mandaram você deixar a bolsa no campo de visão da paciente, mandaram você que é homem mostrar o carrão, fazer uma certa ostentação lá nos stories, né, usar relógio e tal, mas não é isso, Nanda. Me falaram para fazer isso. Não tô acreditando, tá? Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de coisas contraintuitivas que vocês gastam muito dinheiro, mas que não te trazem mais faturamento, inclusive prejudicam. Como eu prometi lá no aquecimento que eu te mostrar exemplos visuais, senta agora e segura essa ansiedade, porque lá vem. Primeiro, o maior crime de todos, jardim vertical. Isso é um horror. Eu fico morrendo de medo que vai vir um bicho em cima de mim. Isso aqui é uma adaptação de uma coisa que foi criada pelo Arthur Casas, que na verdade nem é um jardim vertical, é um jardim de inverno, é distante lá no Emiliano, em São Paulo. E todos os arquitetos piraram nessa história de jardim vertical e todo mundo coloca nas clínicas de vocês, fica parecendo um cabeleireiro. É um horror, é cafona, é difícil de manter, é caro, não faz o menor sentido, tá? Vocês não são cabeleireiros. Outra, aquela cafonice de logomania, ostentação, praticamente tudo da Dolce & Gabbana, praticamente tudo da Gucci, da Balenciaga, assim, com raríssimas assim, exceções. E esse negócio de ostentação, isso fica parecendo que você é aquelas pessoas que ficam lá na fila, na Quinta Avenida, quando vem para Nova York, né? E na fila lá com todos aqueles outros povos lá, e quer estar todo cheio de marca, passa uma imagem de insegurança e de bom gosto duvidoso, né? Porque é a cafonada que compra essas coisas, gente, pelo amor de Deus, tá? E não tem nada a ver com a profissão de vocês, nada a ver, vocês tratam a nossa saúde, vocês não são artistas, vocês não são rapper, cantor, atriz, vocês não são consultora de imagem estilo, vocês não faz o menor sentido, tá? Outra coisa, mandam você colocar televisão na recepção. A gente chega lá, tá parecendo aquele da Atena, né? Contando a história do terror. Aquele, às vezes, agora na época das eleições, debate, todo mundo com os ânimos aflorados na pele, né? E os ânimos exaltados. Às vezes fala, mas eu deixo lá o bichinho bonitinho National Geographic. Teve outro paciente que mandou uma mensagem um dia, mas o leão estava comendo o outro e eu comecei a chorar e comendo lá outro animal. Cara, a televisão é muito cafona na recepção. Você está numa sala de procedimento até ok, mas na recepção é cafona, é desconfortável. A gente fica sem graça de pedir para a recepcionista mudar. Nada mais chique do que silêncio, tá? As pessoas hoje só andam com o que na mão? Com isso aqui, elas estão lá no Instagram delas, com o telefone delas na mão. Não precisa ter uma televisão, gente, tá? Ainda mais na recepção, que é o momento que a gente está mais tenso ou tensa. Quanto que vai custar esse tratamento? Será que vai cobrar alguma coisa além da consulta? Será que eu vou sentir dor hoje? A gente não gosta de ir no médico, no profissional de saúde, não. Você acha que a gente está indo lá? Quando é estética, a gente está animada para o resultado, mas gostar de ir, ninguém está gostando de ir no seu consultório. A gente vai sair, né, perdendo não, entre aspas, né, pagando algum valor alto, e a gente, algumas das vezes, ou a maioria das vezes, vai sentir dor, ou dor emocional, de ficar falando dos nossos problemas. Então, não tenha uma televisão na recepção, pelo amor de Deus, tá? Outros crimes. Tem umas invenções novas, tá? Não que não tenham um caso ou outro que tenha um que é bonito, que é legal, beleza, tá?
tá? Mas no geral, porque eu não vou passar a mão na cabeça, existem raríssimas exceções, não vou passar a mão na cabeça de vocês. Não tem nada mais cafona do que esses jalecos que inventam de passarela de moda, cheio de renda, cheio de botão dourado, manga bufante. Olha essa moça aqui de barriga de fora, vocês são profissionais da saúde, vocês não são consultora de imagem e estilo, vocês não trabalham na fábrica de estilo da Farm, que daria para você ir vestido assim, se você trabalhasse com moda. Você escolheu ser profissional da saúde. É careta, tá? Então, esses jalecos Barbie, esses carimbos fashion, parece uma coisa de uma criança da Hello Kitty, que leva para brincar no recreio, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A gente fica olhando e falando assim, cara, o que está acontecendo aqui? Ai, mas sempre elogiam, Nanda. Elogiaram o meu jaleco, elogiaram o meu carimbo. Lógico, nada é unânime. Óbvio que vai ter um outro paciente cafona que vai achar o máximo. Agora vão ter, né? Os outros vão olhar e falar assim, cara, o que está acontecendo aqui? Para que essas pérolas? Para que esse negócio Hello Kitty? Isso aqui é muito infantil. Essa pessoa aqui só falta tirar uma caneta com frufru na minha frente, entendeu? Não tem nada a ver, tá? Então, se hoje você faz alguma dessas coisas, atenção, tá? Alguns não conseguem reconhecer o que é de gosto duvidoso, mas a maioria consegue reconhecer o que é de bom gosto. Então, a ideia é você deixar seus gostos pessoais à parte e ter um senso estético high ticket não polêmico, tá? Eu também tenho várias coisas que eu gosto que, com certeza, são cafonas para muita pessoa, para muita gente. Mas a absoluta, que é a Nanda paisana que eu uso, eu só ando de rasteirinha, meus babados, renda, eu adoro. Mas eu nunca iria trabalhar assim, tá? Então, às vezes, vocês esquecem, por causa que vocês estão vendo aí nos congressos, essas maluquices, e no Instagram, esse pessoal aí dançando, fazendo rios, vocês começam a achar que isso é normal e não é. Isso não, a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente como paciente, tá? Mas não leve nada a mal, tá? E para o pessoal do que eu falei, eu não conheço nenhuma pessoa que está nesse chat, eu não estou nem vendo o que está sendo escrito no chat. Isso aqui eu estou falando na voz do paciente, coisas que a gente, obviamente, nunca vai chegar no seu consultório e falar que um jardim vertical é cafona, que o carimbo é cafona, tá? E tudo que eu estou falando aqui não é sobre você, não é sobre você, é sobre o paciente. Você quer aumentar o seu faturamento, você estudou há anos, você é profissional de saúde, e você não quer que isso atrapalhe. Então, assim, deixa um pouco o seu ego e os seus gostos pessoais de lado. Assim como eu também deixo no meu canal. Meu canal é sobre vocês, não é sobre mim. Meu canal pessoal, meu Instagram pessoal, eu faço o que eu quiser, posto lá pôr do sol, cachorro o dia inteiro, uso a roupa que eu quiser no final de semana, mas não é o meu canal profissional, tá? Então, olha aqui o que acontece. Um exemplo, porque esse aqui foi uma profissional de saúde que teve o exemplo, tá? Esse exagero e essa falta de senso estético high ticket não polêmico, tá? Que são coisas que não são polêmicas, que são tradicionais, uma camiseta social branca, né? Então vamos lá, depois que eu comecei a te seguir e fazer o curso, me dei conta que eu sou uma paciente high ticket e lendo agora me dei conta que eu não vou a certos profissionais, porque algumas vezes sentia como ela, que sou eu, né, falou, desconfortável pelo jeito que se veste, como se ela só estivesse mostrando e mais nada, tá? Me dá a impressão que não sabe trabalhar, então usa roupa para isso. Isso aqui é uma profissional de saúde falando, tá? Que eu vou deixar anônimo, lógico. Inclusive, me lembrei que já fiz esse comentário a uma amiga. Ah, não vou nessa médica, né? Não, porque ela só fala de moda, de marca, de roupa, não responde um comentário sobre saúde, mas mostra onde comprou roupa. Acho que eu estou entendendo os seus ensinamentos, obrigada. Então, essa foi a visão de um profissional de saúde, né? E quando você percebe essa importância desse senso estético high ticket não polêmico, que é outra algema aqui que eu quero tirar, de você ficar pensando em 100 coisas, qual roupa que você vai usar no consultório, como se fosse o São Paulo Fashion Week, como se fosse o Paris Fashion Week, vocês não escolheram essa carreira, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos se livrar dessa história de ego trip. Olha só o que acontece quando você percebe a importância desse senso estético high ticket. A doutora Cauane vai falar para vocês. O senso estético também, às vezes, a gente não percebe que está usando muito adereço ou que o paciente, às vezes, não está nem aí para algumas coisas e que você está dando muita atenção para aquilo. Então, isso também foi fundamental, porque, às vezes, a gente coloca um investimento alto em coisas que não vão trazer muito resultado. E, realmente, eu acho que isso também fez muita diferença. Uma delas é
disposição do consultório, eu já mudei algumas coisas. A parte da televisão, que às vezes ficava num canal assim que realmente eu não percebia que aquilo mais me atrapalhava do que me ajudava. Realmente, no primeiro mês, quando eu comecei a colocar isso em prática, eu já tive uma mudança drástica, assim, de taxa de conversão e paciente que procurou novamente. Então, isso foi fundamental, assim, no meu orçamento, no meu faturamento. Muito bom, né? Então, sim, isso afeta o seu faturamento, tá? É um dos pilares do método consultório high ticket que eu vou falar mais na aula de quarta e na aula de sexta também, tá? O quarto erro é você dar descontos sem critério, tá? Para pedir para quem pede, né? De acordo com a cara do freguês, porque você tem aquela síndrome de sacerdote. Por que isso te impede? E é um erro muito grande que te impede você de dobrar o seu faturamento. E por que você começou a cometer esse crime, tá? Porque os marqueteiros te ensinaram a fazer isso. Está escrito lá nos livros de marketing, né? Que ensinam marketing para Coca-Cola, para a lojinha da esquina, que não são vocês, tá? E aí mandam esse tipo de mensagem. Olha aqui a mensagem que eu recebi. Parabéns, aqui é a Vanessa. Você acaba de ser contemplado com 3 procedimentos faciais, terapêuticos, corporais, totalmente grátis. Emoji. Para validar, preciso que você informe seu nome completo, telefone, data de nascimento. E agora você tem 7 dias para agendamento. Podemos agendar a sua experiência lugar hoje. E sendo que eu moro nos Estados Unidos, né? Então, enfim. Você está gastando dinheiro com alguém criando essas mensagens, mandando isso do robozinho, ou você mesma mandando, você está gastando tempo, e isso não converte no faturamento do seu consultório, tá? Isso só atrai sanguessuga querendo desconto. E desconto dado do jeito errado, não é que você não pode nunca dar desconto, você tem que saber o que é um desconto high ticket, como dar ele, calma que eu vou te ensinar, lógico. Se você dá ele do jeito errado, você desvaloriza o seu trabalho, fica muito difícil também você voltar ao seu preço anterior. A pessoa, estava cobrando isso agora. Não, agora eu quero cobrar, já sei que ela vai até lá, né? Já sei que ele chega até esse valor. E gera uma desconfiança. Agora eu vou te provar isso aqui com uma paciente falando, o valor real, tá? E tem ainda outro fator agravante. Os pacientes, a gente se fala entre si. Quanto custou? Você fez tratamento fulano? Fez cirurgia? Quanto é que cobrou? E aí a gente começa a ligar todos os pontos e ver, cobrou isso para mim? Cobrou isso para você? Por quê? Dá aquela confusão, tá? Porque os pacientes se falam. E por que você dá? Porque você tem medo de perder pacientes. É extremamente fácil enrolar um profissional da saúde. Porque vocês não aprenderam a vender na faculdade, a se posicionar profissionalmente. Então, você tem medo, é muito fácil te convencer a dar um desconto. Porque você não sabe lidar com as objeções do paciente, e eu vou falar, né, todas elas, porque eu preciso falar com meu marido antes, eu vou pensar, me manda esse orçamento por e-mail e depois eu te dou uma resposta, vou esperar meu bônus que vem ano que vem, vou esperar, sei lá o quê, o eclipse da lua. Enfim, você não sabe responder essas objeções. E você também, síndrome do sacerdote, né? Você fez aquele juramento de Hipócrates, então isso está inserido em você, não tem jeito, tá? E olha como que o desconto, se ele for dado de jeito errado, prejudica o seu faturamento, tá? Isso aqui é um print de uma pessoa que me acompanha há muito tempo, uma paciente extremamente high ticket, talvez a mais high ticket que eu conheço, assim, muito high ticket, que vai numa das maiores e mais caras clínicas dermatológicas do Brasil, tá? E aí eu botei um stories falando preço ou posicionamento. Eu não vou querer ir no profissional de saúde só porque ele é mais barato, fica tentando me conquistar a primeira vez dizendo que tem promoção. Eu fiz esse stories, né? Aí eu ainda botei assim, as regras do conselho existem justamente porque existem profissionais antiéticos que tentam fazer dumping em seu mercado. Aí ela respondeu isso aqui, essa paciente high ticket. E dependendo do desconto, eu penso, então eu estava sendo roubada antes? Se eu recebo um orçamento de 55 mil reais numa dermato, já aconteceu, eu peço desconto e ela volta dizendo que é 35 mil. Eu saio correndo. Foi o que eu fiz. Estão entendendo isso? Ela recebeu um orçamento da dermato de 55 mil e aí ela voltou com desconto, foi para 35 mil. A paciente, saiu correndo que nem o Usain Bolt. Aí pensei, caracas, ela ia me roubar 20 mil. Você está corretíssima, Nanda. Desconto é muito tricky. Tricky
gíria de geralmente quem estudou escola bilíngue. Trick é muito arriscado, né? É muito traiçoeiro, né? Eu não dou e desconfio muito quando eu recebo, porque essa pessoa aqui é uma alta executiva, né? Prefiro um preço honesto desde o começo. Valor de um profissional bom que não atrasa. Importantíssimo. E responsive. Responsive é alguém que, né, sabe dar um atendimento high ticket. É muito o que você fala, Nanda. Eu pago o que for, mas quero ser bem atendida. Um dia eu te conto as minhas tretas com alguns médicos bem high ticket, que cobram, mas não tem o delivery. Treta não, feedback, né? Enfim, ela já mandou várias mensagens sobre isso. E outra opção é que você pode até dar descontos, tá? E você pode até atender de graça, não tem problema, tá? Eu não estou falando aqui que você nunca vai poder atender de graça ou dar descontos, não é nada disso. Uma vez por semana, vários profissionais da saúde fazem isso e de forma high ticket, tá? Só que isso tem que ser de uma forma estruturada e certa. E o seu consultório tem que estar extremamente bem financeiramente e lucrativo para você poder atender essas pessoas de graça, porque você também tem os boletos para pagar e as contas do seu consultório. Tá? Então, não dá para o seu consultório estar no vermelho e você atendendo pessoas de graça. Então, você pode ser sacerdote, você pode fazer isso, a medicina, ser profissional da saúde com amor, como disseram aí no chat hoje, desde que seja do jeito certo e tem como fazer isso, tá? Então, agora presta muita atenção, muita atenção, porque sempre, mas sempre vai ter algum paciente que vai falar: achei caro, tem desconto? Não importa quanto você cobrar. Não importa se você aumentar o preço, não importa se você diminuir. Essa objeção vai existir sempre, tá? Porque desconto é cultural. Não leve para o pessoal. A pessoa não está te respeitando. Não é tudo sobre você, não. Desconto é cultural. Eles já sabem. Vai que cola. Pedem. Acham que já está lá no seu orçamento da clínica. Já dá um certo valor de desconto, entendeu? É muito comum vocês darem muito desconto. Eles já acham que já vão chegar pedindo, tá? E desconto não pode ser dado pela cara do freguês. Por quê? Tá? Porque os pacientes se falam entre si, tá? Então, olha o que acontece com quem aprende a dar desconto do jeito certo. Agora a doutora Fabiana Paixão, lá de Juazeiro, da Bahia, vai falar para vocês. Eu sempre dava desconto quando a pessoa começava a chorar, dizer que estava caro. E aí também porque muitos colegas e muitas clínicas também, eu sou dermatologista, eles faziam promoção, mandam, né, no WhatsApp, acaba que chega até para mim, de procedimentos. E eu ficava com medo de perder o paciente e acabava dando desconto. Hoje mesmo eu já recebi uma mensagem de uma paciente perguntando se vai ter promoção do mês da mulher. Eu coloquei: não, a gente vai sortear uma cesta de produto. Se ela quiser, para quem fizer procedimento estético, mas o valor vai ser o mesmo. Também outra coisa era o apego. A gente tinha medo de não ter paciente, de ter algum problema, né, no final do mês, não conseguir fechar as contas. E aí eu trabalhava em uma outra cidade que atendia paciente ainda de convênio. E agora não atendo mais, só vou lá de 15 em 15 dias atender os meus pacientes de particulares. Muito bom, né? Então, assim, você pode dar desde que você saiba dar e faça de uma maneira, tá, high ticket. Agora eu falei os 4 erros e eu quero te perguntar. Escreve aí no chat, você comete algum desses erros? Ou teve algum aqui que te tirou, que você ficou meio chocado, né? E olha tudo que você já aprendeu até aqui. Eu baguncei sua cabeça, você aprendeu os erros e quarta-feira eu vou consertar esses erros, né? E nesse momento... Você tem noção? Você se deu conta de tudo que eu estou te mostrando? Como é contraintuitivo? Por que não tem outras pessoas falando isso? Que você não precisa lotar a agenda, ter uma vida corrida, ficar entre um plantão e outro, uma clínica, ou outro consultório, outra, aquela corrida, né, do hamster na rodinha para você dobrar o faturamento. Você não precisa disso. Você não precisa de panfletagem virtual. Você não precisa dos anúncios, tá? E muito menos você não precisa viver na era do Charlie Chaplin, nessa linha de produção Fordismo, tá? Para você dobrar o seu faturamento, até porque isso é completamente insustentável, tá? Mas na próxima aula, que vai ser agora, dia 19/10, quarta-feira, eu vou te mostrar o jeito certo, tá? E eu também vou te mostrar uma técnica secreta, tá? Que eu vou apresentar ao vivo para você já começar a aplicar no seu consultório e dobrando o seu faturamento. A frase, a Magic Idea de hoje,
que vai te ajudar lá, né, a formar o quebra-cabeça e concorrer lá ao prêmio High Ticket. Da aula de hoje é Eu Também Posso. Então anota aí, tira um print, faça o que você quiser, tá? E é isso por hoje. Estou muito feliz, muito animada e vejo vocês na próxima aula, que é quarta-feira, às 8 horas, aqui no YouTube. Um grande beijo, muito obrigada pelo tempo e pela presença energética de vocês aqui. Um grande beijo!